Queridos irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 até o verso 11. Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Por isso, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano: o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir ídolos. Portanto, diga ao povo de Israel: assim diz o Senhor soberano: arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, pois eu, o Senhor, responderei a todos, tanto israelitas como estrangeiros que se afastam de mim, levantam ídolos em seu coração e, desse modo, caem em pecado e depois procuram um profeta para me consultar. Eu me voltarei contra essas pessoas e farei delas um exemplo ao eliminá-las do meio de meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E, se um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, o Senhor, o enganei. Levantarei minha mão contra esses profetas e os eliminarei do meio de Israel. Tanto os falsos profetas como os que buscam a orientação deles serão castigados por seus pecados. Assim, o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim, nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém. Vamos orar ao Senhor com as nossas cabeças? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos a Tua palavra. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que é santa, é perfeita, essa palavra que é inerrante, é eterna, essa palavra que é fiel, Deus. Nós louvamos porque, por meio dessa palavra, Tu fala aos nossos corações. E o que nós queremos nessa noite, mais uma vez, é ouvir a Tua voz. Por isso, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, que está presente aqui neste lugar, Senhor, que Ele mesmo seja, Senhor, aquele que vai quebrantar nossos corações, que vai abrir nossos ouvidos, que vai nos dar discernimento, vai nos dar compreensão do que Tu tens para falar conosco nessa noite. Pode ser, Senhor, que o que ouçamos aqui é o que nós não queremos ouvir nessa noite. Mas sabemos que se ouvimos, é porque Tu queres falar conosco. Pois a Tua palavra é útil. É útil para o ensino, para a exortação, para a repreensão, para a educação. Essa palavra também é útil para nos consolar, para nos confortar, para nos alegrar, para nos animar, para que nós possamos ser mais perseverantes na nossa caminhada. Essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Por isso, Senhor, nessa noite, fala conosco por meio da Tua palavra. Quanto a mim, Senhor, eu não passo de um miserável pecador que careço da Tua graça,
careço da tua glória. Que sei que, Pai, se falar de mim aqui nessa noite, corro o risco de ser fulminado. Por isso, Senhor, faz-me instrumento nas tuas mãos. Tão somente isso eu peço ao Senhor. Nós oramos e rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, no capítulo 1, verso 13, do mesmo livro de Ezequiel, a Bíblia nos diz que ele era filho de Buzi, que era um sacerdote também. O nome de Ezequiel significa Deus fortalecerá. Ele foi levado na primeira deportação, junto com os judeus, para o cativeiro babilônico. Deportação é quando você tira alguém de uma região e leva para outra. Então, o povo foi deportado ali de Jerusalém e foi levado para a Babilônia. Isso aconteceu em 597 a.C. E o motivo, a causa do cativeiro babilônico era a idolatria do povo juntamente com os líderes judeus. Essa deportação marcou o início do exílio babilônico, que foi um período de sofrimento, um período também de reflexão para o povo judeu. Ezequiel, como sacerdote e profeta, lhe desempenhou um papel importantíssimo durante o exílio, transmitindo mensagens de Deus aos exilados e anunciando tanto o juízo divino quanto a esperança de restauração do povo de Deus. Ezequiel, ele passava todo o tempo em casa, exceto quando Deus mesmo ordenava que ele saísse. E não tinha permissão para falar, a menos que fosse para proclamar uma mensagem da parte do Senhor. Quando o Senhor chamou o profeta Ezequiel, ele foi avisado. Ele foi avisado que ele iria falar e iria ensinar um povo rebelde. Vamos ver aqui, vamos ler Ezequiel capítulo 2, versos 3 até o verso 8. Ezequiel capítulo 2, verso 3 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel. Do verso 3 até o verso 8. Diz assim: Filho do homem, disse ele, eu envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro. Mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem, como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção no que lhe digo, não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Amém. Então, aqui diz que esse povo era um povo rebelde, era um povo teimoso, que poderia até se voltar contra o profeta. Mas não só isso, era um povo também espiritualmente cego e surdo. Ezequiel capítulo 12, verso 2. Abre lá, Jana. Ezequiel 12, 2. Ezequiel 12, 2 diz assim: Filho do homem, você vive entre rebeldes que têm olhos, mas não querem ver, que têm ouvidos, mas não querem ouvir, pois são um povo rebelde. Hoje, diante do nosso texto base, Ezequiel capítulo 14, que narra a idolatria
dos líderes e do povo e a dureza dos seus corações, eu quero trazer essa mensagem de hoje sobre o tema Deus ou teus ídolos? Deus ou teus ídolos? E quais lições nós podemos tirar desse texto, então? O que é que nós podemos aprender com esse texto de Ezequiel 14? A primeira lição que nós podemos aprender é que corremos o risco de sermos corrigidos pelo Senhor e não aprendermos a lição. É que diz os versos 1 a 3 de Ezequiel 14. Então, irmãos, mesmo diante de uma situação de extrema calamidade que estavam enfrentando, eles estavam no cativeiro, os judeus não se arrependeram dos seus pecados. Continuavam buscando a ajuda de outros deuses e se escondiam atrás da religião de seus pais. O templo em Jerusalém estava profanado pela idolatria. Tudo aquilo que o Senhor havia dito para não fazerem, eles estavam fazendo. E tudo estava ocorrendo lá em Jerusalém, enquanto o povo estava no cativeiro babilônico. O Senhor revelou a idolatria de seus corações e o falso temor que eles tinham. Pelo que vemos aqui, irmãos, os anciãos, não pensem naqueles homens bem velhinhos, não, eram os homens mais sábios, né? Eram chamados de anciãos. Os anciãos não haviam aprendido que a causa do cativeiro babilônico foi exatamente a idolatria deles, que eram responsáveis pelo ensinar do povo e do povo. Eles continuavam não só na idolatria, como eles continuavam tentando enganar o profeta com as suas hipocrisias. Só que a Deus ninguém engana. Em seus corações, em vez de haver amor a Deus e a sua palavra, haviam ídolos. E ainda assim, eles vinham e se sentavam piedosamente diante do profeta de Deus e fingiam ser espirituais. Para eles, ouvir o profeta Ezequiel era como desfrutar de uma programação religiosa, agradável, e não com a intenção de receber a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 33, verso 31, diz assim: eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção nenhuma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Não é diferente hoje em dia. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vão às igrejas, mas sem nenhum compromisso com Deus e sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Muitos vão por um costume religioso, vão por ser um lugar agradável, um lugar de encontro, um lugar animado. Outros vão porque é a igreja da moda. Outros porque ali naquele local estão prometendo curas, milagres, riquezas. Ou porque essa era a igreja dos meus pais, então eu vou também. Vão por muitos motivos, menos para ouvir Deus falando. E infelizmente, muitos líderes espirituais, eles estão hoje servindo só para distrair as pessoas, falando apenas o que elas querem ouvir. Como disse uma certa pessoa, se o Espírito Santo abandonar alguma dessas igrejas, eles nem perceberão que isso aconteceu. A desgraça que se abateu sobre eles não os levou ao arrependimento. E aqui está o X da questão, queridos. O Senhor corrige o seu povo, mas a teimosia, o desejo sem fim pelo pecado é tão grande que chega a ser até maior do que o temor a Deus. Em João capítulo 3, verso 19, Jesus afirmou que as pessoas amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitas pessoas perguntam, por que o mundo está um caos? E a resposta é simples. É porque as pessoas não querem se sujeitar ao senhorio de Cristo, muito menos fazer a vontade de Deus.
E quando eu falo as pessoas, irmãos, eu estou me referindo àquelas pessoas que estão dentro das nossas igrejas. Pessoas que congregam, que devolvem seus dízimos, que entregam suas ofertas, que têm aparência de crente, mas estão longe de serem servos do Senhor. Estes ainda amam as trevas. A maioria, juntamente com muitos líderes, querem o cuidado de Deus, mas não querem ser obedientes à sua vontade, apesar de estarem nas mãos de Deus. Apesar de estarem sob o controle divino de Deus. Veja o resultado que ocorreu em Jerusalém, na época do profeta Ezequiel, registrado lá no livro do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 11 até o 18. Olha o que aconteceu, justamente por causa dessa negligência, dessa rebeldia. Diz a palavra do Senhor: as mulheres de Sião e as moças das cidades de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos. Os idosos são tratados com desprezo. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não sentam mais à porta das cidades. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu do nosso coração. Nossas danças se transformaram em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Que aflição por causa do pecado. Nosso coração desfalece. Nossos olhos se embaraçam de lágrimas. Pois o monte Sião está desolado. Tornou-se morada de chacais. Amém. E o que temos visto hoje na nossa sociedade é justamente o reflexo da igreja brasileira. Uma igreja negligente, que não busca Deus para ouvi-lo, mas para se beneficiar. Resultado disso, como consequência dessa busca errada por Deus, nós podemos ver o aumento da violência, uma corrupção descontrolada, famílias totalmente sem respeito uns pelos outros. Enfim, há desgraças em todos os ramos da nossa sociedade, que vem lá do governo federal, passa pela sociedade civil e entra na igreja. E a culpa disso de quem é? É da igreja. E eu falo isso, irmãos, sem medo de errar, sem temor. A igreja de hoje não é em nada diferente da época de Ezequiel, Jeremias e Daniel. A igreja hoje não se santifica. A igreja hoje se mundaniza. A igreja hoje, ao invés de parecer mais com Cristo, está parecendo mais com o mundo. A igreja do Senhor não teme o seu Senhor. Israel tornou-se sal fora do saleiro. Israel era para ser luz para as nações. No entanto, as trevas que havia no mundo tomou o coração da igreja. Tomou o coração do povo de Deus. Eles que deveriam evangelizar o mundo, estavam agora precisando ser evangelizados. Aliás, eles estavam sendo evangelizados. Mas eles não queriam ouvir a voz da exortação de Deus. Entenda uma coisa, igreja. Uma igreja que não salga, que não dá sabor, que não é luz neste mundo, uma igreja que não reflete a imagem de Cristo, precisa com urgência ser evangelizada. Ou, na melhor das hipóteses, precisa voltar ao primeiro amor, como diz Apocalipse capítulo 2, verso 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Poucos são os que têm lutado por uma vida santa e irrepreensível. Poucos são os que levam Deus a sério. E estes poucos são logo chamados de radicais. Taxados de, eles querem ser os santinhos. Mas graças a Deus que ainda existem os radicais. Graças a Deus que ainda existem os santinhos. Que perseveram em ser fiéis.
Graças a Deus por essas pessoas. A segunda lição que o texto pode nos ensinar é que podemos nos tornar idólatras também. Nós podemos nos tornar idólatras também. É muito fácil, irmãos, nós olharmos para esse texto agora e julgar os anciãos. Julgar o povo que foi levado para o cativeiro babilônico. É fácil nós olharmos para esse texto e olhar para os anciãos e para o povo e ficarmos com raiva, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Mas é nessa hora que nós devemos olhar para este texto, e olhar para nós e ver se não há em nós algum caminho mau. E pedir para o Senhor que Ele nos guie pelo caminho eterno, como disse o salmista, lá no Salmo 139, versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Amém. Quando é que os ídolos tomam nosso coração? Todas as vezes que deixamos Deus de lado e começamos a achar que podemos ser guiados pela nossa própria razão, pela nossa própria autoconfiança, e passamos então a fabricar ídolos particulares. Um certo pastor disse assim: dizer eu acredito em Deus pode simplesmente significar que estamos vendo a nós mesmos em um espelho de corpo inteiro. A idolatria vai muito além de se prostrar ou dançar diante de uma estátua, seja ela de ouro, de prata, de gesso ou de madeira. Idolatria é uma construção mental de um Deus que tem pouquíssima semelhança com o Deus verdadeiro. Idolatria é considerar as nossas opiniões sobre Deus formadas à nossa imagem e semelhança. É construir uma ideia de Deus de acordo com as nossas inclinações e preferências. O termo ídolo aqui, quando usado por Ezequiel, ele representa uma figura vulgar, algo muito vulgar. Representa aquilo que nós devemos evitar, rejeitar, jogar fora, porque são coisas que fedem as narinas de Deus. E a Bíblia nos fala isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 2,15, ela diz que nós somos o aroma, o bom perfume de Cristo. Então, o que é vulgar, nós devemos evitar, rejeitar, jogar fora, porque fede as narinas de Deus. Mas por que será que nós criamos deuses para nós? Por que nós criamos nossos deuses particulares? Porque o Deus verdadeiro, ele tem exigências. E muitas pessoas não estão dispostas a obedecer. Nós temos dificuldades em obedecer. O nosso coração, ele se rebela contra a lei. Por isso que as pessoas constroem falsos deuses, voltados para seus próprios desejos e interesses egoístas. E aí então, criam-se muitos deuses. Deuses que podem ser o Deus meu eu, o Deus minha saúde e riqueza, o Deus minhas necessidades emocionais, o Deus minha sexualidade, o Deus minha autojustificação, o Deus minha autoconfiança, o Deus minha família, o Deus minha esposa ou esposo, filhos ou filhas, namorado e namorada, o Deus meu trabalho, o Deus meu estudo, o Deus meu lazer, e nós ficaríamos aqui citando muitos outros meus falsos deuses que nós criamos para o nosso próprio conforto, para a nossa própria conveniência. As pessoas têm uma imagem
e acham que Deus é aquilo que criaram segundo a sua própria vontade, para a sua conveniência, para o seu conforto, para o seu bel prazer, para que seja um autosserviço. Aquilo que temos em nosso coração afeta o que vemos e a maneira como vivemos. Se Cristo é o Senhor do nosso coração, então não haverá lugar para ídolos. Se Cristo é o Senhor do nosso coração, então não haverá lugar para ídolos. E saibam que esses deuses, irmãos, estão mais perto do que nós possamos imaginar. Certa vez pediram para um pastor que lhe definisse o que era o neopentecostal. E ele então o definiu da seguinte forma: o neopentecostal é um movimento de religião popular que vê Deus como alguém que distribui benefícios com base na necessidade ou no desejo da massa, da grande maioria. Esse movimento é marcado por um otimismo muito grande. Vai dar certo, vamos vencer. O conceito de vitória no neopentecostalismo é muito forte. É uma doutrina muito forte, utilizando frases bíblicas de efeito, né? E infelizmente fora do seu contexto. Pegam essas frases bíblicas e elas aplicam de forma extremamente otimista. Por exemplo, eles pegam Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Tudo que eu quero? É isso que a Bíblia diz? Que tudo que eu quero, Deus vai me dar? Acima de tudo, o neopentecostal é orientado para o bem-estar pessoal, com o estar de bem com a vida e a prosperidade financeira, que é quase sempre o tema deles. Fala-se pouco sobre conversão de fato. Fala muito sobre benefícios que se pode alcançar por meio da oração fervorosa e do ambiente de emoção. Fecha as aspas. E só para esclarecer, irmãos, o neopentecostal não está só nas igrejas carismáticas. Igrejas carismáticas são aquelas igrejas que dão muita atenção para a questão dos dons, né? Então, carismas, dons. Então, as igrejas carismáticas. Mas é uma tendência hoje em muitas igrejas chamadas históricas. Na nossa própria denominação, a IPB, já tem aqueles que nós podemos chamar de neopresbiterianos. Isso é idolatria. Por quê? Porque cria-se um Deus que não é o Deus da Bíblia. Um Deus criado para os interesses pessoais. Um Deus que é moldado às nossas vontades. E apesar de usar a Bíblia para justificar os seus interesses, todos sabem que um texto fora do contexto é um grande pretexto para heresias e para idolatria. A terceira lição que nós podemos aprender nesse texto de Ezequiel, capítulo 14, é que o Senhor sempre chama o seu povo ao arrependimento. O Senhor não deixa de confrontar o seu povo. Ele se levanta e mostra o erro daqueles que chamam pelo seu nome. Só que a palavra conversão tinha perdido o significado para os homens pecadores, para os homens iníquos no cativeiro babilônico. Eles chegaram a odiar a lei do Senhor por amar os seus próprios caminhos. Nos versos 6 e 11 do texto que nós lemos de Ezequiel 14, nos dizem que o arrependimento é uma mudança de mentalidade. Significa deixar o pecado e voltar-se para o Senhor. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Os exilados judeus precisavam mudar de ideia sobre os ídolos e a adoração a falsos deuses e voltar-se para o único Senhor, aquele que é digno de toda adoração. No verso 7 do mesmo texto, Deus julga o seu povo,
mas trata cada um de forma individual. O que o homem planta, ele vai colher. É isso que diz Gálatas 6:7. E o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu viver. O Senhor trata com todos, mas de forma individual. Nós somos tratados de forma individual. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E nos versos 9 e 10, o Senhor não deixará de julgar o seu povo, nem os falsos profetas, que o engana com mentiras. O texto aqui está falando dos falsos profetas que eram consultados e levavam o povo ao engano. Foram esses falsos profetas que enganaram o povo antes do cativeiro e durante o cativeiro. Continuavam enganando o povo. Por isso, tanto o profeta que fala de má fé, que fala de forma enganosa, quanto os homens corruptos serão severamente punidos pelo Senhor. O Salmo 50, verso 21 diz: enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. O Senhor, Ele é longânimo. Ele tem uma extrema paciência. Mas o cálice da sua ira, um dia transbordará. E então todos os que andam na contramão da sua palavra, se rebelando contra o Senhor, irão beber da sua ira. Concluindo, irmãos, o texto que lemos, ele nos mostra a hipocrisia de um povo religioso. Não era um povo qualquer. Era um povo religioso. Mas também, esse mesmo texto mostra a misericórdia de Deus quando nós nos voltamos para Deus. Quando nós abandonamos o que é mal, o pecado, e nos voltamos para Deus. A idolatria está muito além de uma imagem que se adora. A idolatria está dentro do coração. E um coração cheio de ídolos, fede as narinas de Deus. Um coração cheio de ídolos fede as narinas de Deus. Por isso, devemos nos examinar para ver se nós não estamos, de repente, construindo altares em nosso coração e colocando ali ídolos. Se nós não estamos levantando altares na nossa vida e colocando ídolos ali. Ídolos esses que podem ser a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, qual ou quem tem sido o teu ídolo? Qual o teu bezerro de ouro muito valioso que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Se existe algo assim, você é um idólatra. Você é um idólatra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10 e 11 diz que quando as pessoas não creem e se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria, é possível que Deus permita que sejam enganados. Chama-se operação do erro. Deus permite o erro para que a pessoa tenha consciência do seu pecado e volte para o Senhor. Essa é a condição do coração da pessoa que determina qual será sua resposta à prova do Senhor. Porque Deus trata as pessoas de acordo com o coração de cada uma. Deus nos trata de acordo com o nosso coração. Isso é perigoso, tá? Porque nós aqui não conhecemos o nosso coração. Mas Deus conhece. Deus conhece o nosso coração. Salmo 18, versos 26 e 27 diz assim: aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilhas os orgulhosos.
A atitude do mundo perdido de hoje é de que não existem absolutos e, portanto, não pode haver uma verdade absoluta. Satanás, que é o pai da mentira, que é o enganador, que cegou a mente das pessoas, a fim de que acreditem em suas mentiras e rejeitem a verdade de Deus. Nós devemos ter cuidado e fazer todo o possível para compartilhar a verdade da palavra com o mundo que é cego, o mundo que é surdo, o mundo que é rebelde, confiando que o Espírito Santo abrirá os olhos e os ouvidos e que quebrantará o coração deles e que os salvará por graça. Foi isso que ele fez conosco. Ele abriu nossos olhos, abriu nossos ouvidos, quebrantou nossos corações e nos salvou. Então, somente pela graça, porque nós não somos merecedores de nada. De forma prática, esse texto para nós ele é um alerta. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, examinem-se e veja se há algum ídolo se instalando dentro do seu coração. Examine-se. Às vezes são coisas que nós nem imaginamos, mas está se tornando um ídolo no nosso coração. E ao fazer isso, busque a face do Senhor, se arrependa e volte-se para o Senhor. Não vamos permanecer na rebeldia como aquele povo. Muitas vezes Deus não nos leva para a Babilônia no cativeiro, mas Ele nos dá outros cativeiros. Aquilo que temos em nosso coração afeta o que nós vemos, a maneira como vivemos. Se Cristo é o Senhor de nosso coração, como diz lá em 1 Pedro 3,15, então não haverá lugar para ídolos. Pense nisso. Que o Senhor, com seu incomparável amor, o Senhor use de misericórdia para com a sua igreja, para com cada um de nós aqui nessa noite. E ao Senhor, tão somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, agora nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.